Olá, sou o professor Edson Allert. Nessa videoaula do Google Classroom, também chamado Google Sala de Aula, vamos falar sobre a criação e avaliação de testes nos formulários Google. Então, explicando um pouquinho mais, eu posso criar e eu posso avaliar testes nos formulários Google. Então, eu posso criar, enviar e avaliar testes nos formulários Google. E as pontuações de alguns tipos de perguntas são atribuídas automaticamente, conforme a resposta correta. Então, é extremamente interessante utilizar esse recurso como um teste aplicado em aula presencial. Eu posso fazer uma sala invertida, fazer uma avaliação à distância. E os testes têm autocorreção. Então, eu posso ter autocorreção para opções de múltipla escolha, para caixa de seleção, alguma lista suspensa ou respostas curtas. Então, explicando de forma breve um pouquinho sobre o uso do Google Formulários. Então, aqui eu capturei algumas telas e disponibilizei então o que eu posso fazer a partir da criação do Google Formulários. Então, na parte superior aqui eu dou um nome para este formulário. Na parte inferior, então, eu disponibilizo perguntas e respostas. Eu posso copiar ou excluir as perguntas feitas. E na lateral, então, eu adiciono as perguntas e o tipo de pergunta, e tendo aqui outras opções, como colocar títulos, descrições, inserir imagens, vídeos ou sessões. E na parte superior aqui eu altero a aparência desse formulário. Então, posso colocar uma imagem de fundo, posso pegar um tema pronto, altero então a aparência desse formulário. Outra opção é escolher as configurações e visualizar o formulário. Então, a partir desse ícone eu posso visualizar o formulário, então eu consigo ver como ele está ficando. Eu posso ter uma percepção da aparência dele e aqui então eu ajusto as configurações desse formulário. Então, posso definir uma coleta de e-mails, que automaticamente ele faça isso. Eu posso alterar e dizer como vai se dar o acesso a esse formulário. Eu posso limpar respostas, eu posso permitir que as pessoas editem uma resposta anteriormente postada. Eu posso inclusive mostrar as respostas para as pessoas que tenham respondido. Além disso, quando eu escolher a opção enviar, eu posso deixar marcada a opção coletar endereços de e-mail. Isso permite que eu tenha uma única participação, eu possa monitorar depois quem efetivamente respondeu esse formulário. E eu tenho as opções então de enviar esse formulário como um e-mail, como um link, ou mesmo incorporado, dentro de uma página web, que seja, ou ainda como uma mídia social. E quando então, depois do retorno desse formulário, eu posso analisar as respostas. Então eu posso ver um resumo das respostas, ou ver as respostas de forma individual. Eu posso desativar a coleta de respostas, eu posso enviar as respostas para uma planilha, então tratar isso de forma mais específica. E a partir daqui, então, eu posso receber notificações de e-mail para novas respostas, eu posso fazer o download deste arquivo em CSV, eu posso excluir todas as respostas, então tem algumas opções mais em relação a esse formulário. Então agora eu vou detalhar um pouquinho mais a criação de um teste, detalhando um pouquinho mais essas etapas. Então eu posso começar por um formulário em branco ou usar um formulário existente. Então eu vou mostrar aqui a criação de um novo formulário, que eu posso fazer acessando o Google Drive. Vou clicar na opção Novo e a partir da opção Novo eu tenho aqui Formulários Google. Ou eu acesso o endereço forms.google.com e lá tem a opção Novo Formulário, clicando na opção Mais. Quando eu criar um novo teste, criar um novo formulário, eu tenho então as opções primeiras que eu vou preencher aqui. Eu vou dar um título para esse formulário, posso colocar uma descrição. E a partir disso, então, eu vou começar a inserir perguntas. Na parte lateral aqui eu vou adicionando perguntas. E essas perguntas, então, exemplo como múltipla escolha, elas vão ter respostas. Eu vou simular aqui a inserção de uma pergunta de múltipla escolha, mas eu tenho opções de perguntas com respostas curtas. E tem outros tipos de perguntas que eu posso colocar a partir daqui. E eu tenho possibilidade como colocar títulos, inserir imagens, vídeos e outros mais.
Nessa tela, se eu já observar, eu tenho a opção aqui de poder duplicar essa pergunta, de poder excluí-la e também de torná-la de resposta obrigatória. Então a intenção inicialmente é mostrar como criar um teste, ou seja, que esse formulário tem uma autocorreção, que ele se corrige automaticamente. Então, para criar um novo teste, logo na sequência, eu vou clicar na opção Testes. Então, na parte superior eu tenho uma configuração geral, eu posso configurar a apresentação e eu tenho a opção de configurar teste. Então, eu venho para cá, eu apenas marco a opção aqui, Criar Teste, e eu posso agora personalizar demais opções. Então, eu posso permitir que a nota seja liberada imediatamente após o momento que o aluno envia, ou seja, o aluno envia, ele já tem acesso à nota, e ele pode também, mediante personalização, você pode permitir que ele possa visualizar respostas erradas, que ele possa visualizar respostas corretas e que ele possa visualizar o valor de uma questão. Então, classicamente, quando eu disponibilizo um questionário, eu normalmente coloco isso. Ele automaticamente já pode ver a sua nota, ele já pode ver o que ele errou, ele pode ver qual a resposta correta e ter também acesso aos valores de cada uma dessas questões. Na opção geral, então eu tenho a opção testes, a opção apresentação. Na opção geral, eu tenho algumas configurações, como por exemplo, eu posso dizer que automaticamente esse formulário ele colete endereços de e-mail. Isso permite então que eu possa limitar uma única resposta para esse formulário. E eu tenho também a opção como, por exemplo, permitir que o aluno possa editar após o envio. Não é comum, uma vez enviado, se o objetivo é um teste. Então, classicamente, eu não vou permitir que ele possa editar após o envio. E aqui eu posso marcar que ele possa automaticamente já ver um gráfico de sumário e respostas de texto. Então, são algumas configurações que eu tenho a partir do Google Formulários. Inserindo agora as perguntas. Então, quando eu colocar uma pergunta, qualquer tipo de pergunta, exceto as perguntas do tipo grade, eu posso atribuir pontos. Então eu vou adicionar uma pergunta clicando aqui em mais. A partir da pergunta, eu vou simular aqui a inserção numa pergunta do tipo múltipla escolha. E a partir da pergunta de múltipla escolha, então eu vou colocar a pergunta, certo? A partir da pergunta, então, as opções de resposta. Então é bastante simples. Toda pergunta tem um título, toda pergunta tem as respostas. Uma dica bem interessante, para facilitar a inserção de perguntas, eu posso, por exemplo, digitar a pergunta ou copiar ela também a partir do bloco de notas. E uma coisa bem legal aqui, vamos supor que as respostas eu também tenha lá num editor de textos ou num bloco de notas. Eu vou selecionar todas as respostas aqui, exemplo fazendo isso no bloco de notas, vou copiar ou Ctrl C, venho para cá, onde eu colaria ou digitaria as respostas e vou pressionar Ctrl V. Automaticamente as respostas aqui, são 5 respostas, elas são colocadas uma a uma, então eu não preciso inserir as respostas de modo manual, isso acaba facilitando bastante a montagem aí de um questionário de forma bastante rápida. E todo questionário, toda resposta sempre pode ter uma imagem que eu posso associar, então tanto na pergunta, né, quanto na resposta eu posso inserir imagens. Então só duas dicas aí bem importantes. Agora vem o mais interessante, eu posso associar uma chave de resposta automática a uma questão colocada. Então simulando aqui, eu fiz uma pergunta, tá? A partir daí então eu coloquei as respostas e no canto inferior então eu tenho chave da resposta. Quando associar aqui chave da resposta, eu posso atribuir automaticamente a resposta correta. Tá? Aqui também é interessante observar, eu posso tornar esta questão obrigatória. Indo para a tela agora, então, onde eu estou visualizando a questão, eu posso dizer essa questão e atribuí-la como questão correta. Eu posso atribuir uma pontuação. Aqui eu posso dar um feedback da resposta. E voltando para cá, então, eu estaria voltando para a edição da pergunta. Então, só voltando aqui, estou em modo de edição da pergunta, certo? Eu defino a pergunta propriamente dito, coloco aqui as respostas da pergunta, posso dizer se ela é obrigatória ou não. E quando eu for para a chave da resposta, eu venho para cá,
quando então eu posso atribuir uma pontuação, eu posso sinalizar aqui qual a resposta correta, eu posso dar um feedback para a resposta. Explicando um pouquinho sobre a opção adicionar feedback da resposta. Então, num feedback da resposta, eu posso adicionar links, vídeos ou websites às respostas para explicá-las com mais detalhes. As pessoas verão esse feedback somente após terminar o teste. Então, eu vou clicar numa pergunta, vou clicar em chave da resposta, como mostrado há pouco, e vou clicar agora em adicionar feedback da resposta. E vou digitar o feedback e clicar em salvar. Então veja que eu posso colocar um feedback de resposta incorreta, se o aluno errou, posso colocar um feedback e também posso colocar um feedback das respostas corretas. Então bastante interessante essa forma da relação de feedback relacionado a uma pergunta. Após o aluno responder um formulário, um teste desses, eu tenho agora algumas opções bastante interessantes, quando então eu posso fazer uma análise dessas respostas. Então eu posso abrir o formulário, vou clicar na parte superior, seleciono aqui respostas, eu já vou visualizar quantos foram os respondentes, e agora então eu posso fazer uma análise, ver as respostas aí de forma resumida, eu posso ver apenas uma pergunta, um agrupamento, aliás, de perguntas, e eu posso fazer uma análise individual. Ele já traz algumas informações, ele já traz aqui a mediana em relação aos pontos, ele já traz um intervalo, então já traz algumas informações estatísticas resumidas. Então, primeiro, vamos supor que eu quisesse ver as questões de forma individual. Eu vou abrir o formulário, na parte superior eu vou clicar em respostas e aí tenho acesso a partir da opção individual aqui. Eu posso avaliar as respostas individuais e deixar um feedback para enviar mais tarde. Então ele permite que eu avalie individualmente questão por questão e vou ver como os alunos se saíram, quais questões houve o maior número de erros e a partir daí então ter uma interação posterior com essa turma, dar um feedback, comentando talvez questões onde houve maior erro, recapitulando algum conteúdo e assim por diante. Eu posso visualizar apenas a pergunta, então avaliar de forma simultânea as respostas de todas as perguntas. Então clicando aqui em respostas, clicando depois em perguntas, eu consigo avaliar simultaneamente essas respostas. E tenho sempre a opção de poder compartilhar esses resultados. Quando então eu marquei a opção coletar os endereços de e-mail do formulário, a partir da retenção do e-mail, então eu posso compartilhar depois as respostas com o aluno de forma automática, certo? Quando uma nota, digamos, ele responde o questionário, isso já poderia automaticamente ser compartilhado com ele, ou também de forma manual. Então a opção de compartilhar imediatamente após o envio, as pessoas recebem o resultado de imediato, ou eu poderia dizer não. Posteriormente, depois da revisão manual, eu vou fazer uma revisão manual e aí eu quero que sejam enviados os resultados por e-mail para todas as pessoas mais tarde. Então sempre há as formas aí de poder compartilhar os resultados com a turma. Explicando como adicionar o teste no Google Classroom, para associar o questionário criado a uma tarefa do Google Classroom, eu procedo da seguinte forma. Clico em criar, escolho aqui tarefa, ou tarefa como teste, indiferente, e preencho então os dados desta tarefa. Vou colocar título aqui, alguma instrução adicional, defino pontuação, o prazo, data e horário de entrega, posso associar um tópico e venho para cá então clicando sobre o ícone do Google Drive. A partir do ícone do Google Drive, então eu sou levado para o Google Drive quando então eu vou localizar o formulário de teste que eu quero compartilhar com a turma. Seleciono o formulário, clico em adicionar e na próxima janela clico em criar tarefa. Então, era isso. Até a próxima.